Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu hoje preparei um conteúdo de fios para vocês e eu quero passar o passo a passo para vocês. Para você que já trabalha na área, vai abrir muito a sua mente, tá? Para você que está iniciando, vai te ajudar muito e você vai ver que dá para você trabalhar, que é capaz. A primeira coisa que a gente precisa analisar para uma sobrancelha realista, eu digo muito para vocês o que é uma sobrancelha realista. Uma sobrancelha realista é quando você simula a realidade da sua cliente. Por quê? Não adianta eu aprender tecnicamente uma engenharia de fios realista, mas chegar à minha cliente e eu não simular a realidade dela. Porque nós temos características diferentes. Os pelinhos de cada pessoa, eles têm um crescimento e eles crescem de formas diferenciadas. Tem pessoas que são os pelinhos mais em pés, outros mais deitadinhos, outros mais descendentes, que são os mais caidinhos. Então a gente precisa de analisar isso e retratar essa realidade. Quando a gente retrata a realidade da cliente, a gente entrega um trabalho realista. Então quando você aprende uma sobrancelha, uma técnica realista, feito a minha, que eu desenvolvi uma técnica de sobrancelha realista, porque quando eu aprendi, primeiro foi a técnica de microblading, era só microblading. Aí eu achei aquilo muito endurecido, muito sem realidade. E aí eu falei, não, isso não tá muito real, eu preciso de simular a realidade do fio da cliente. E fui entregar isso de forma personalizada. Então, primeiro você tem que avaliar se a cliente tem características de uma sobrancelha fio a fio, porque as clientes elas chegam para você e elas querem uma técnica de fios, mas nem sempre elas têm uma característica de fios, porque às vezes ela tem um carro ali passou buzinando forte. Então, às vezes ela tem uma característica que ela precisa de uma outra técnica mais específica, tá? Por isso que eu falo que é importante nós profissionais se capacitar em todas as técnicas para entregar para o nosso cliente aquilo que ele necessita. Porque uma sobrancelha, às vezes, com uma técnica que não está adequada para ela, para aquela cliente, talvez ela não vai ficar tão real. Então, a gente precisa primeiramente localizar, entender qual técnica apropriada para a cliente, ok? E isso também é um pouco pessoal, cada um se adapta ou gosta mais de determinada técnica, mas a queridinha de todas é a fio a fio, tá? Então, eu trouxe para vocês uma engenharia, onde eu vou dar alguns códigos de realidade para vocês. Eu vou virar a câmera para estar passando isso para vocês. Vai ser um treino no papel, tá? Aí depois vocês podem pegar um papel em casa e vocês mesmos podem ir treinando e vocês vão ver que é uma forma de a gente simular realmente os fios das sobrancelhas. E é gostoso isso. Então vocês vão ver que é uma forma bacana da gente retratar a realidade, tá? Então, primeiramente eu quero só falar para vocês a diferença, porque tem a fio e tem a microblading. Então, todas as pessoas chamam a sobrancelha de fio a fio. Ok, tudo é fio a fio porque a gente está
retratando uma técnica de fios. Então a gente parte do princípio que tudo é fios. Só que quando dentro da técnica existe um pouco de diferenciação. Quando diz somente fio a fio, está mais direcionada a quando os fios são feitos com dermógrafo. O que é dermógrafo? Dermógrafo é um aparelho elétrico de fazer fios, ou sombra, ou micropigmentação capilar, lábios, olhos, tudo da micropigmentação. E também tatuagem. Tem a máquina rotativa. Eu, por exemplo, trabalho com uma máquina rotativa. Isso é a diferença de potências de máquina, tá? Isso aí é um tema para uma outra live e a gente fala um outro dia. Então, a questão de diferença é isso. O microblading é uma técnica de fios que faz com um indutor manual. Mas, Marli, o que é isso? O indutor manual é uma caneta, como se fosse uma caneta, que a gente adapta uma lâmina e a gente simula os fios. A diferença é que o trabalho é todo do profissional. Não existe eletricidade que impulsione essa tinta para dentro da pele. Então, o trabalho requer toda uma habilidade do profissional. Tebori é uma técnica japonesa, é originário do Japão, tá? É indígena e vem da tatuagem, tá? Te, de mão, e ori, de esculpir. Então, é esculpir com as mãos. E antigamente tatuava-se com o tebori. E pela precisão trouxe para as sobrancelhas. E alguns lugares ainda se tatuam com o tebori. Mas, então é isso. Só a curta explicação só para vocês entenderem. Tá? Então a diferença. Tebori é um indutor manual de fazer fios. O dermógrafo é um indutor elétrico de fazer fios e outras técnicas também. Com o tebori também se faz outras técnicas. Pode fazer a sombra também. A gente tanto pode fazer lábios, pode fazer olhos, outras técnicas também. Mas com o dermógrafo ele é mais abrangente. A gente consegue fazer muito mais trabalhos do que com os fios. Porém, com o tebori a gente tem mais facilidade de aprendizado de fazer um fio. Então, por exemplo, para um iniciante, iniciar com o tebori é mais fácil do que iniciar com o dermógrafo. Fazer fio a fio no dermógrafo requer muito mais treino e anos de prática para se conseguir um trabalho delicado, fino, aliás, um trabalho mais realista. Requer muito mais treino do que com o tebori. Não que o tebori não precise de treino. A Kenia está pedindo para mostrar o tebori. Tebori, vou mostrar. Vou pegar para vocês, daqui a pouquinho eu pego o tebori e o dermógrafo. É porque tá longe aqui de mim. Então, só um minutinho que eu vou pegar. Voltei. Então aqui, esse aqui que é o tebori, tá vendo? É uma caneta. Olha que delicadeza, levinho. Isso aqui eu amo, gente, porque tipo assim, como eu sou artista plástica, eu falo que hoje a minha tela é viva. Então é uma forma realmente de esculpir, né? Então com as mãos. Eu falo que eu faço arte em pessoas. Então é muito maravilhoso. Para mim é muito gratificante e eu me realizo com isso. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui um dermógrafo, isso aqui é uma caneta de dermógrafo,
E esse aqui é uma caneta de tatuagem, tá? Eu gosto muito de usar. Essa daqui é uma rotativa, todos são rotativos. É de mais potência. Eu amo essa daqui, a NanoPen. Não tô fazendo propaganda nenhuma, mas é tudo da Electric Ink. Eu gosto. E a gente consegue o trabalho com mais precisão. Ah, mas Marli, é o aparelho que manda no trabalho da gente? Não, tá? Não é o aparelho, não é a agulha. É claro que depois de você, com a sua mão dominada, treinada, você capacitada, você quando tem um aparelho que é mais potente, é mais moderno, é de mais qualidade, você vai conseguir um trabalho melhor sim, não vou te dizer que não, tá? Mas não pense que o seu trabalho está totalmente no aparelho ou numa agulha ou lâmina. Essa aqui é a lâmina que a gente coloca no tebori. E tem uns cartuchos de agulhas que a gente coloca aqui, né, na máquina para fazer a micro no indutor elétrico. Então, não é isso, tá, gente? Isso aí é uma coisa que precisa ficar muito clara. Muitas pessoas acham, igual, por exemplo, hoje nós temos agulhas nano, que são muito fininhas, são micro, 0,16 milímetros, que a gente consegue um fio ultra fino. Sim, fica sensacional se você estiver com a sua mão dominada, porque se você não conseguir dominar a sua mão na hora de fazer esse fio, você vai machucar muito o cliente e esse fio vai engrossar, porque fazer um fio requer cuidado na hora de implantar, posição correta na hora de posicionar o tebori ou o dermógrafo para a implantação ficar correta, porque se você se posiciona errado, você vai implantar errado e esse fio ele vai alargar. Então tem várias questões que levam em consideração, não é somente o aparelho. Então isso é muito importante. São vários pontos que a gente vai somando, tá? E isso aí entra naquela questão do valor que eu falo, né? Preço ou valor? Entra no valor, tá? São valores que a gente vai agregando. Tem técnica, tem conhecimento, tem agulhas. São várias coisas que a gente soma tudo para entregar valor para os nossos clientes. Isso são muitos anos de estudo, de treino, de conhecimento de causa para chegarmos a um trabalho de qualidade. Então, assim, não é fazer rapidinho e já conseguir. É muito treino que vai te levar à perfeição. E uma coisa muito importante, você saber que todos os dias a gente aprende. Hoje eu fui melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Eu não achar sempre, tipo, já tá ótimo, já tô foda e não vou aprender mais. Tá bom, não preciso mais. Não, eu sempre vou precisar mais, porque a evolução ela é contínua e a gente precisa sempre especializar, sempre buscar, sempre vai ter evolução, sempre vai ter novidade. Então a gente precisa de estar buscando, né? Isso é muito importante. Então, a gente sempre acompanha os fios da sobrancelha da cliente, né? A gente vai avaliar. Aqui nós temos o corpo e aqui nós temos a cauda. E no início do corpo, os fios eles são sempre mais em pezinhos, tá? A gente desenha, a gente não trabalha na sobrancelha da cliente de frente para a cliente assim, ó. A gente trabalha mais de ladinho, isso vai dar mais naturalidade. Vamos ver pro lado de cá. E então a gente vai acompanhando o caimento da sobrancelha.
Então, isso é um pouco pessoal, mas geralmente os fios do início da sobrancelha, eles são mais inclinadinhos, mais em pezinhos, tá? Então, os primeiros fios a gente vai fazer mais em pés. Tá boa visão aí pra vocês? E aí a gente faz um fiozinho, a gente analisa para que lado que o fio da cliente está com caimento e a gente acompanha o caimento do fio da cliente. Se ele tiver um pouquinho mais inclinado, a gente faz mais inclinado. Se ele tiver em pé, a gente faz em pé. Porque é aquilo que eu falei, a gente simula a realidade da sobrancelha da cliente. Porque vocês já viram uns pelinhos que estão pra cá, tipo assim. Aí a pessoa vai lá e faz um fio pra cá e os fios da cliente tá pra cá. Aí fica aquela coisa toda trançada. Fica muito feio. Então a gente tem que fazer simular a realidade da cliente, tá? É a mesma coisa que acontece aqui no final. Eu vou explicar pra vocês aqui. Deixa eu riscar aqui. Na hora que eu estiver mais ali na cauda, eu vou explicar para vocês o que mais me incomoda. Então, aqui tem o início. E é importante que a gente dê uma distância de um fio para o outro para ter um espaço para o próximo chegar, tá? Então, a gente vai, ó. Então, aqui eles são um pouco mais em pés e aqui a gente já começa a fazer um declínio, acompanhando o caimento. Esses fios aqui da base inferior, eles já são mais deitadinhos. Então, quando eu começo a curvar, eu já começo a curvar os fios também, ó. Eu acompanho a cauda e vou curvando para que eu consiga uma maior naturalidade, ó. Eu vou acompanhando a sobrancelha da cliente. E aqui que eu quero explicar para vocês, ó. A gente acompanha o caimento da sobrancelha. Eu não posso, aqui onde a sobrancelha está curvando, eu vim aqui fazer um fio para cima. Olha como que vai ficar estranho. Por quê? Porque aqui, ó, vai entrar uma iluminação e vai realçar uma parte muito branca, clara aqui, ó, uma luz, e vai ficar muito estranho. E depois eu vou sentir a necessidade de ficar colocando mais fios aqui e vai ficar aquela coisa tudo junta e vai ficar muito artificial, tá? Então, isso aqui não. A gente tem que acompanhar a curvatura da sobrancelha da cliente. Então, aqui eu fiz os fios todos da base inferior. E agora eu vou fazer os fios descendentes. Esses são os que sobem e agora eu vou fazer os que descem. Aqui, geralmente, é muito pessoal. É aquilo que eu falei que a gente avalia a sobrancelha da cliente em torno aí de 1,5 centímetro, mais ou menos, relativo, tá? Cada cliente é uma. E aí a gente vai prestar atenção aonde o fiozinho da cliente começa a descer. São raras as clientes que não têm fios que descem. Geralmente eles começam a descer por aqui. E aí você vai começar a descer onde ele começa a descer. E vem aqui. E vem outro aqui. E cuidado para esses fios não cruzarem aqui. Porque imagina esse fio que já subiu aqui. Aí vem o outro aqui e faz isto. Olha que tragédia. Olha. Tá vendo? Acontece muito isso. Aí sabe o que vai dar? Vai dar aquelas escaminhas de peixe. Tá? Então, essa daqui, ó, não fazer. E aí, E outra coisa que também acontece, olha, o fio, aqui ele não encontra e não cruza. Não encontra e não cruza, tá? Então, aqui, olha, um termina aqui, o outro termina mais distante, bem depois, ó. Então, aqui,
aqui, aqui. Então, eu fiz esses são a primeira fase, porque são fases. As sobrancelhas são feitas de fases. Eu fiz a primeira fase. É importante que a gente respeite a distância de um para o outro, porque vai vir a próxima fase. E na próxima fase, isso aqui tá muito feio, vou desmanchar isso aqui. Tá muito feio para ficar junto. Vou fazer mais longe. O não fazer eu vou fazer mais longe. Tá tudo certo? Ótimo, obrigada pelo feedback. Então, agora nós vamos iniciar com o segundo passo. E aí o segundo passo, eu venho com o fio daqui e trago ele até aqui em cima. Esse fio, ele já vem até mais em cima. Aqui, eu curvo aqui. Muito cuidado para não encostar, tá? Ó, aqui eu faço uma curvatura, ele vem curvo. Aqui, ó, preste bem atenção. Aqui estão os que descem e aqui estão os que sobem. Então, cuidado para eu não vir aqui e encontrar com o daqui, porque senão eu vou fazer um telhadinho de igreja, tá? Não posso deixar isso acontecer. Vai ficar muito feio. Então, o que sobe aqui, ele vem curvando, acompanhando a curvatura da sobrancelha, como todos os outros. Tudo segue o mesmo fluxo, como um rio, que a água corre tudo no mesmo fluxo, ok? Então, aqui a gente vai pegar um aqui e vem aqui e aqui e vamos aqui. Esse aqui ficou emboladinho. E a gente vai preenchendo, tá? Então, aqui eu já fiz os de baixo. E agora eu vou fazer os de cima. Então, eu pego aqui e abaixo aqui. E eu posso chegar junto, mas eu não encosto, tá? Então, aqui eu posso chegar bem junto, mas eu não encosto. Ó, pego aqui e tem que ficar esse caimento suave. Tá vendo? E aqui eu vou virando. Enquanto eu estou virando assim, gente, eu estou girando em volta da cliente, tá? Então, aqui eu fiz a primeira fase e a segunda fase. Aqui ficou um pouco emboladinho, eu vou desmanchar. Porque, gente, por incrível que pareça, no lápis é mais difícil do que na agulha, tá? Então, eu tenho mais dificuldade de mostrar na lapiseira do que na agulha. E aí, nós vamos agora para a terceira fase. Então, agora eu venho, coloco um aqui, outra aqui, aqui, e vou preenchendo, tá? Onde tem espaços vagos, eu vou colocando. E os fios nunca se cruzam. Eles podem se encontrar, mas não se cruzam. Vejam bem como vai formando. Ó. Ó. E dá uma sensação de que eles estão entrelaçados. Mas eles não estão. Eles estão só... Eles só encontram. Porque... Vocês sabem por que eles não podem cruzar? Alguém sabe? Sabe? Diz pra mim. E aí, aqui a gente vem e preenche mais algum pontinho. Onde eles não podem cruzar porque
aonde cruza fios, eles esfumam. Então, onde cruzar, vai deixar de ser fio, vai virar uma sombra. Então, os fios não se cruzam, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. E aqui está. Vejam bem. Aí não existe esse negócio de contar fios, colocando de acordo com a necessidade. Isso vai variar de cliente para cliente. Tem pessoas que têm a sobrancelha mais fina, vai necessitar de menos fios. Sobrancelhas mais grossas, vai necessitar de mais fios, tá? Então, isso é muito pessoal. Ó, a gente vem fazendo um acabamento. Como tem a borda aqui em volta, não dá pra ver muito a naturalidade. Vou fazer uma aqui fora aqui pra vocês verem agora. Ó. E aqui, essa eu já fiz mais inclinadinha. Como eu disse para vocês, cada cliente é uma. Ó. E aí eu vou colocando o que necessita. Ó. Tá vendo? Ele dá a sensação de que estão todos entrelaçados, mas não estão. Vejam como que fora da borda parece que está mais real. O contorno, ele atrapalha a visão. Ó, simular a realidade aqui, ó. E ficou muito. Ó. Tava fora. Vejam bem. Olha só o que vocês acharam. Aí aqui, ó, E aí? Gostaram? Aqui ficou um pouquinho larga. Tô fazendo de cabeça para baixo. Ó. Isso aí, tá? É só uma ideia mesmo para vocês terem uma noção de como é. E, gente, isso daqui muda a vida de uma pessoa, tá? Vocês não têm noção. Como eu posto sempre vídeos aí. Vou virar aqui. Gostaram, gente? Olha aí. Diz aí pra mim se vocês gostaram. Vou inverter aqui, vou virar pra mim, pra gente conversar um pouquinho. E aí, gostaram? Diz pra mim. Ai, que bom que você gostou. Já tem gente falando que gostou. Top demais, show. Que bom. Vocês não têm noção o tanto que isso muda a vida de uma pessoa. Talvez pode parecer bobo uma coisa assim no papel. Mas, gente, isso no rosto de uma pessoa que não tem pelos de verdade, que necessita, isso é transformação de vida. Então, assim, está nas nossas mãos o que a gente pode fazer por alguém. Então, vocês não têm noção o que vocês podem fazer por alguém, tá? Então, não temam, porque às vezes você tem desejo de fazer
esse curso, fazer isso por alguém e não sabe o valor que você tem nas mãos. Porque não é sobre sobrancelha, feito, eu falo muito com vocês, é sobre sonhos. Aí, ó, tem gente falando, a Lu aqui, ó, salão. Realmente isso muda, é a autoestima de qualquer mulher, sim. Então, assim, não é sobre sobrancelhas, é sobre sonhos, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, mas a pessoa falou isso, faz isso por causa de uma sobrancelha. Não, não é sobre sobrancelha, gente, isso é sobre sonho. Eu tenho vários depoimentos no meu feed de clientes, assim, que me emocionam. Então, assim, é lindo. Isso vale mais do que o dinheiro que elas pagam pra gente. Então, é muito bom a gente poder fazer isso aqui para cliente, tá? E compartilhar com vocês isso aqui é muito bom. Que bom que vocês gostaram. E depois eu vou vir aqui mostrar outra técnica para vocês. E tem outras técnicas de fios também, tá? Aqui, ó, o Lu tá falando. Eu tenho 8 clientes que precisaria de uma mudada nas sobrancelhas delas. Ele é o quê? Não entendi. Que desenhista? 15 anos, tá treinando para fazer micro. Olha, show! Então, você já tem o primeiro ponto, que é querer. Já tá treinando. Agora é só você acreditar que você pode e vamos para cima. Vamos para cima. Atrás de 10k por mês e transformando vidas, entendeu? Porque assim, você pensa em transformar as pessoas e o resultado vem por consequência. Foi assim comigo. Quando eu entrei, eu nem pensava em dinheiro, nem pensava em chegar onde eu cheguei. Tudo aconteceu foi por consequência. Eu só pensava em atender bem as minhas clientes. O meu compromisso era isso. Eu tinha um compromisso muito grande com as minhas clientes. E eu precisava muito de trabalhar. Mas eu não pensava nisso. Eu precisava sim do dinheiro, eu precisava sim trabalhar. Era sobrevivência, sim. Mas esse não era o meu foco. O meu foco era atender bem as minhas clientes. E tudo aconteceu. Então, assim, o dinheiro ele vem por consequência do nosso bom trabalho. Quando a gente foca na qualidade, na entrega, no valor, aquilo que eu falei com vocês. Ó, o Lu tá falando, porque o curso eu estou tomando, não consigo aprender. Você aprende mais nas lives gratuitas? Olha, mas isso depende do profissional. Você tem que pensar o seguinte, se aqui na live gratuita tá bom assim, imagina o que eu tenho para te entregar no pago, hein? Tá? Mas que bom que você já está aprendendo muito aqui no gratuito. Isso muito depende do profissional, porque às vezes o profissional ele tem até um trabalho bom, ele faz um trabalho bom, mas a entrega dele não é boa. Você tem que se identificar com isso, porque a didática tem que ser boa. Não adianta a gente saber, a gente tem que saber ensinar, tá? E ensinar para mim é algo que eu tenho no meu coração. Eu amo ensinar. Eu quero realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu amo isso. Então, quando eu vejo uma aluna minha, um aluno meu fazendo sucesso, é a minha felicidade, é a minha alegria. Então, isso faz toda a diferença, tá? Pode ter certeza que você aprende sim, você vai aprender. Só de você querer já é o caminho, tá bom? A Dani tá falando. E você falou, é valor. Vai além do preço, é mudança de vida, que é feita através de nossas mãos. Minha meta é ir para Mico. Exatamente, você vai para Mico, você é capaz. Vem 10k, é isso aí. É assim que se fala. E quando você fala isso, pronto, já é. Porque você determinou. Nós determinamos aquilo que a gente quer pra gente. Quando a gente determina, acabou. Entendeu? O meu foco era isso. Quando eu iniciei, muitas pessoas falaram comigo, não, isso aí não vai dar certo. Não tenta não, fulano tentou e não conseguiu. Ei, Kátia, lindeza! Então, tem gente que falava assim comigo, não, fulano tentou e não conseguiu, tá parada. E aí, eu falei, não, eu vou fazer e vou conseguir. Então, eu acreditei. Quando a gente acredita, a gente consegue. Então, só você precisa, é você e Deus. E você ir em busca dos seus sonhos. Entendeu? Então, não precisa de mais nada. Bora lá,
tá? Já começa a treinar aí, estudar, você vai ver o resultado. Quando a gente vai em busca, a gente vê o resultado. O resultado vem. Não tem erro, gente. Não tem erro. Eu nunca vi ninguém que estuda, que treina, que trabalha e não ter resultado. Não existe. Não existe. Só não tem resultado quem não corre atrás de resultado. Quem corre atrás de resultado tem resultado. Tá bom? Faz sentido para vocês? Responde aí para mim. Então, você tá falando aqui, já treinou em 5 clientes e não viu o resultado. Porque a gente não treina em cliente. Com certeza você ainda não está capacitado para fazer na cliente. Primeiro a gente treina em pele sintética, tá? E você tem que saber, primeiramente, se você está apto para ir para o seu cliente. Porque a gente só vai para o cliente depois que a gente está apto a ir para o cliente. Quando a gente vai para o cliente, a gente tem que saber que a gente está pronto. Quando a gente está treinando na pele sintética e está fazendo um trabalho tão lindo, quando você olha para aquilo e fala assim, nossa, tá top, eu faria isso aqui em mim. Então, aí você vai para o cliente. Porque do contrário, não, a gente não treina em cliente. Cliente não foi feito para treinar, de forma nenhuma. Cliente é quando a gente já sabe, não existe isso de treinar em cliente. Gente, é cliente, é ser humano, é autoestima, é muito sério o que a gente está fazendo no cliente. Por isso que tá cheio de gente com sobrancelhas pavorosas aí. Então a gente tem que ter muita responsabilidade do que tá fazendo. E aí o que acontece? O profissional também se frustra, porque ele não vê um trabalho bom, porque ele não aprendeu adequadamente, ele não aprendeu como se treina, ele não aprendeu que horas que ele vai para o cliente e ele se frustra. Então tudo tem a hora certa. Tem a hora dele treinar no papel, tem a hora dele treinar na pele, tem a hora dele ir para cliente. São etapas, como tudo na vida, a gente vai subindo degraus, tá? Eu tenho certeza que se você fizer as etapas corretas, você vai conseguir. Aí o suporte nunca entrou em contato. Então, entendeu? Não pode ser dessa forma. E a gente precisa de ter um feedback, de procurar e saber o que você está fazendo, tá? Agora, nós precisamos também de ser críticos de nós mesmos. Avalie o seu trabalho, veja se isso está bom. Isso está bom para eu fazer na minha cliente? Está bom para eu atender? Tá? Então, tenha muito cuidado. Aí, seu curso é vitalício. É isso aí. O curso ele tem que ser vitalício mesmo, tá? Mas quando a pessoa aprende, ela nem precisa estar voltando naquele curso. Ela precisa de outro, ela precisa de subir um degrau. Você precisa de um novo curso, não aquele. Por isso que eu nem preciso de um curso ser vitalício. Ele pode ser vitalício e ele é bom que seja para os iniciantes. Mas olha só, pensa comigo. O curso, depois que você aprende o inicial, o básico, chega um momento que você não precisa mais daquilo, você precisa de mais. Então você precisa subir de nível. E aí você vai precisar de uma especialização. Você precisa de ir além. Tamo junto, beijo grande. Obrigada. E até mais. Beijo, beijo.